Olá, benditos! No capítulo de hoje, Deus conta uma história para o profeta Ezequiel sobre duas irmãs, Oolá e Oolibá, que se tornaram prostitutas no Egito. Os detalhes sobre essa história você fica sabendo agora, aqui no canal Bendito. Deus contou para Ezequiel a história de duas irmãs simbólicas representando os reinos de Israel e de Judá. As duas se tornaram prostitutas no Egito, fazendo referência ao fato de que o povo de Israel foi infiel a Yahvé desde o início, adorando os ídolos. Simbolicamente, sua adoração aos ídolos egípcios era como dar seus corpos a esses deuses. Deus deu nomes simbólicos a essas duas irmãs. A mais velha era Oolá, ou Aolá, dependendo da tradução, que significa seu próprio tabernáculo, no sentido de que ela rejeitava o templo de Deus, pois tinha o seu próprio tabernáculo. Oolá representava Samaria, a capital do reino do norte de Israel. A mais nova era Oolibá, ou Aolibá, que significa meu tabernáculo está nela, no sentido de que nela ficava o templo de Deus. Oolibá representava Jerusalém, a capital do reino do sul de Judá. Ambas pertenciam a Yahvé pelos princípios da eleição, redenção e aliança de casamento. Elas eram mães de muitos filhos e filhas. Deus usou a ideia da prostituição para expressar como Oolá, que representava Samaria, se entregou à idolatria desde o início da divisão dos reinos do norte e do sul. Antes que os assírios invadissem e dominassem Samaria e todo o reino do norte, seu povo foi atraído por seus deuses, seu poder, sua proteção e seus caminhos. Eles pensavam que, adorando os deuses da Assíria, adotando sua moral e abraçando os seus costumes, eles também poderiam ganhar um pouco desse poder e dessa fama. Com isso, eles rejeitaram seu Deus da aliança e abraçaram a idolatria. E justamente porque o reino do norte de Israel se entregou aos ídolos, Deus permitiu que eles fossem conquistados pelas nações desses deuses. Os amantes de Samaria se tornaram seus destruidores. Embora esse fato tivesse acontecido mais de 100 anos antes, ainda era bem conhecido pelos ouvintes e leitores de Ezequiel. Samaria e o reino do norte de Israel se tornaram sinônimo de julgamento bem merecido. Jerusalém, representada por Oolibá, viu o pecado de Samaria e o julgamento que veio sobre ela, mas ainda assim seguiu os mesmos caminhos, se tornando mais depravada do que Samaria. E como se não bastasse, o povo de Jerusalém encantou-se com as imagens dos caldeus e foi seduzido a seguir os seus pecados, assim como fizeram com os assírios. Muito antes de os babilônios conquistarem Judá, eles enviaram mensageiros mostrando sua receptividade e encanto por seus costumes, os costumes babilônicos. A linguagem de Ezequiel, usada aqui, é reconhecidamente grosseira e aparentemente é ainda mais grosseira no hebraico original. Mas isso era necessário para ilustrar de forma muito clara a idolatria de Jerusalém. Era uma ilustração espiritual, mas também estava conectado à realidade literal, porque muito dos ritos conhecidos com os ídolos babilônicos era de natureza sexual, especialmente sexo com prostitutas que representavam os ídolos. Assim como um marido fiel se afastaria de uma esposa promíscua, assim Deus se afastou de Jerusalém, como havia se afastado de Samaria, sua irmã. Com isso, ela voltou às suas raízes, ou seja, ela reviveu os cultos e costumes egípcios de muitos anos atrás.
Jerusalém correu atrás dos seus amantes ídolos das formas mais grosseiras e repugnantes. A potência sexual referida aqui tinha a ver com o poder militar do Egito, com seus carros e cavalos potentes. Ezequiel usou essa linguagem chocante para tentar despertar seus ouvintes para a realidade. O foco está na idolatria de Jerusalém com os deuses da Assíria, Babilônia e Egito. Mas essa idolatria geralmente estava conectada com alianças políticas reais, em que eram cobiçados os deuses desses grandes impérios, bem como a sua proteção. O julgamento de Deus contra Jerusalém foi tanto mais merecido porque eles eram o Olibá, que significava meu tabernáculo está nela. A grande bênção do templo e do sacerdócio em seu meio tornou sua responsabilidade muito maior diante de Deus. Jerusalém descobriria tarde demais que aqueles amantes a quem ela havia se entregado em amor lascivo agora viriam de todos os lados contra ela. Eles matariam, mutilariam e tirariam suas belas roupas e suas joias. Pecode, Soa e Coa eram tribos que ficavam na região do rio Tigre. Embora Jerusalém tenha ido atrás das nações e seus deuses como se fossem seus amantes, nunca houve amor verdadeiro entre eles. Jerusalém queria o que pudesse obter das nações e seus ídolos, e eles queriam o mesmo dela. Agora, Jerusalém sofreria o terrível destino de ser entregue àqueles que ela odiava. Usando a imagem de punir uma prostituta, ele descreveu como os invasores despojariam a nação, exporiam sua lascívia e mutilariam seu corpo. Há uma profunda verdade psicológica nos versículos 28 e 29. Sexo sem amor muitas vezes termina em frustração e ódio. Mais de 100 anos antes, o reino do norte de Israel e sua capital Samaria haviam caído diante da Assíria. Agora, Jerusalém e Judá sofreriam o mesmo destino. Jerusalém beberia o mesmo terrível cálice que Samaria bebeu. Isso resultaria em uma embriaguez nacional, uma confusão que a levaria a ser motivo de zombaria entre as nações. Depois de beber, Judá também roeria os cacos do cálice, mostrando seu total desespero. Esta grande penalidade viria sobre Jerusalém e Judá porque eles esqueceram de Deus e lhe viraram as costas. O que temos nos versículos 36 a 39 é outro resumo dos pecados das duas irmãs prostitutas, que inclui adoração a Moloque, violação do sábado e profanação do templo. Elas ousaram adorar no templo de Deus no mesmo dia em que fizeram o sacrifício dos seus filhos a Moloque. Nos versículos 40 a 45, Ezequiel voltou ao símbolo da prostituta para representar a infidelidade de Jerusalém a Deus, mostrando os preparos para a adoração aos ídolos. Jerusalém era tão corrupta que usava as coisas sagradas de Yahvé, como o incenso, para praticar a idolatria. Além disso, ela não era nada exigente sobre quem compartilhava sua mesa e sua cama. Este parece ser um relato de um festival idólatra onde uma multidão turbulenta se reunia. Durante todo esse tempo, as duas irmãs se tornaram como prostitutas velhas, cansadas e desgastadas. Sua infidelidade a Deus as fez envelhecer mal. E o capítulo vai se encerrando com uma referência aos exércitos invasores literais que vieram contra Samaria e ainda viriam contra Jerusalém. A punição para adultério, segundo a lei de Moisés, era a execução. Essa penalidade já havia sido aplicada contra Samaria e logo seria aplicada a Jerusalém. Essas punições teriam um efeito purificador sobre Jerusalém e Judá. O pecado particular da idolatria grosseira nunca mais seria um problema após o exílio. O propósito final era revelar Deus, tanto em seus julgamentos justos quanto em suas restaurações graciosas.
E o próximo capítulo nos traz dois assuntos interessantes: a parábola do caldeirão fervente e a morte da mulher de Ezequiel. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.